Na vastidão do espaço e na imensidão do tempo, é uma que fez compartilhar um planeta e uma época fez para a geometria. On Herófilo, o fisiologista que estabeleceu de maneira sólida que é o cérebro, e não o coração, a morada da inteligência. On Heron de Alexandria, inventor de engrenagens e de motores a vapor. E autor de Automata, o primeiro livro sobre robôs. Apolônio de Perga, o matemático que demonstrou os formatos das seções cônicas 2, elipse, parábola e hipérbola. Curvas que hoje sabemos formam as órbitas de planetas, cometas e estrelas. Arquimedes, o maior gênio da mecânica até Leonardo da Vinci, e o astrônomo e geógrafo Ptolomeu, que compilou muito do que é hoje a pseudociência da astrologia, seu universo geocêntrico sustentado durante 1500. Um lembrete de que a capacidade intelectual não é uma garantia de que não se estará de todo errado. E entre esses grandes homens havia uma grande mulher, Hipátia, matemática e astrônoma, o último luminar da biblioteca, cujo martírio está ligado à destruição da biblioteca 7 séculos após sua fundação. Uma história à qual ainda vamos retornar. Os reis gregos do Egito que sucederam a Alexandre eram sérios no que tange ao estudo. Durante séculos eles apoiaram a pesquisa e mantiveram na biblioteca um ambiente de trabalho para as melhores cabeças da época. Ela continha 10 grandes salas para pesquisa, cada uma das quais dedicada a um assunto: fontes e colunatas, jardins botânicos, um jardim zoológico, salas para dissecação, um observatório. E um salão de jantar onde nas horas do lazer realizavam-se debates cruciais sobre ideias. O coração da biblioteca era sua coleção de livros. Seus organizadores passavam um pente fino em todas as culturas e línguas do mundo. Enviavam agentes ao estrangeiro com a missão de comprar bibliotecas. Navios comerciais atracados em Alexandria eram revistados pela polícia não à procura de contrabando, mas de livros. Os rolos eram levados por empréstimo, copiados e depois devolvidos a seus donos. É difícil fazer uma estimativa, mas parece provável que a biblioteca contivesse 500 mil de livros, cada um deles um manuscrito num rolo de papiro. O que aconteceu com todos esses livros? A civilização clássica que os criara se desintegrou, e a própria biblioteca foi destruída de maneira deliberada. Apenas uma pequena parte sobreviveu, alguns fragmentos pateticamente esparsos. E como são sedutores esses pedacinhos de papiro! Sabemos, por exemplo, que havia nas estantes da biblioteca um livro do astrônomo Aristarco de Samos, que alegava que a Terra é um dos planetas e que, assim como eles, orbita o Sol, e que as estrelas estão imensamente. Cada uma dessas conclusões é correta, mas tivemos de esperar quase 2000 anos para serem redescobertas. Se multiplicarmos por 100.000 o sentido da perda dessa obra de Aristarco, estaremos começando a apreciar a grandeza da conquista da civilização clássica e a tragédia de sua destruição. Já ultrapassamos de muito a ciência que era conhecida no mundo antigo. Mas há lacunas irreparáveis em nosso conhecimento histórico. Imagine quantos mistérios sobre o nosso passado poderiam ser resolvidos com um cartão de acesso aos livros da Biblioteca de Alexandria. Sabemos que havia uma história do mundo em 3 volumes, hoje perdida, de um sacerdote babilônio chamado Beroso. O primeiro volume abrange o período que vai da criação ao dilúvio, que durou 432.000 anos, ou seja, cerca de 100 vezes mais do que a cronologia do Antigo Testamento. Eu me pergunto o que aconteceu durante esse período. Os antigos sabiam que o mundo é muito antigo. Eles tentavam enxergar o passado distante. Sabemos agora que o cosmos é muito mais antigo do que eles jamais imaginaram. Temos examinado o universo no espaço, e vimos que estamos vivendo num grão de poeira que circunda uma prosaica estrela no mais remoto recôndito de uma galáxia obscura. E se somos uma manchinha na imensidão do espaço, também ocupamos apenas um instante numa duração de eras. Sabemos agora que nosso universo, ou ao menos sua encarnação mais recente, tem cerca de 15 ou 20 bilhões de anos. É o tempo decorrido desde um notável evento explosivo chamado Big Bang. No início deste universo não havia galáxias, estrelas ou planetas, nem vida ou civilizações, apenas uma bola de fogo uniforme, radiante, enchendo todo o espaço. A passagem do caos do Big Bang para o cosmos que estamos começando a conhecer é a mais espantosa transformação de matéria e energia que tivemos o privilégio de vislumbrar. E até que encontremos mais seres inteligentes em outro lugar, somos nós mesmos a mais espetacular de todas as transformações. Descendentes distantes do Big Bang, empenhados em entender e em transformar ainda mais o cosmos do qual nos originamos. Plutão hoje é considerado um planeta anão, como muitos outros em nosso sistema solar. Além disso, são conhecidos 4 outros satélites naturais de Plutão, além da supracitada Caronte, NRT. As evidências atuais apontam que o universo tenha cerca de 14 bilhões de anos. NRT, M2. Uma voz na fuga cósmica. É provável que todos os seres orgânicos que jamais viveram nesta Terra descendam de uma única forma primordial,
que recebeu o primeiro alento de vida. Há grandeza nessa visão da vida, segundo a qual, enquanto este planeta continuava seu ciclo de acordo com a lei fixa da gravitação, de um início tão simples e infindáveis formas das mais belas e maravilhosas, evoluíram, e continuam a evoluir. Ted Charles Darwin. A origem das espécies, 1859. Durante toda a minha vida, sempre me perguntei sobre a possibilidade de haver vida em algum outro lugar. Que aspecto ela teria? De que seria feita todas as coisas vivas em nosso planeta são constituídas de moléculas orgânicas, complexas arquiteturas microscópicas nas quais o átomo de carbono desempenha um papel central. Houve um tempo, antes de existir vida, no qual a Terra era árida e desolada. Nosso mundo hoje é transbordante de vida. Como isso aconteceu? Como, na ausência de vida, foram criadas moléculas baseadas no carbono? Como surgiu a primeira coisa viva? Como a vida evoluiu para produzir seres tão elaborados e complexos como nós, capazes de explorar o mistério de nossas próprias origens? E nos inumeráveis outros planetas que podem estar circulando outros sóis, será que existe vida também? Será que a vida extraterrestre, se é que existe, tem como base as mesmas moléculas orgânicas, como a vida na Terra? Será que os seres de outro mundo se parecem com os do nosso, ou serão incrivelmente diferentes outras adaptações para outros contextos ambientais? O que mais é possível a natureza da vida na Terra, e a busca por vida em outro lugar são lados da mesma questão, busca por saber quem somos nós. Na grande escuridão existente entre as estrelas, há nuvens de gás, poeira e matéria orgânica. Dezenas de tipos diferentes de moléculas orgânicas têm sido lá encontradas, por radiotelescópios. A abundância dessas moléculas sugere que o material da vida esteja em toda parte. Talvez a origem e a evolução da vida sejam, dado tempo suficiente, uma inevitabilidade cósmica. Em alguns bilhões de planetas da Via Láctea pode nunca ter surgido vida. Em outros ela pode surgir e se extinguir, ou nunca ter evoluído além de suas formas mais simples. E numa pequena fração desses mundos podem ter se desenvolvido inteligências e civilizações mais avançadas do que a nossa. De vez em quando alguém comenta a afortunada coincidência de ser a Terra tão perfeitamente apropriada para a vida, temperaturas amenas, água líquida, oxigênio na atmosfera, etc. Mas isso é, ao menos em parte, confundir causa e efeito. Nós, terráqueos, somos muitíssimo bem adaptados ao meio ambiente da Terra porque surgimos e crescemos aqui. As formas primitivas de vida que não se adaptaram bem morreram. Somos descendentes de organismos bem-sucedidos. Organismos que se desenvolverem num mundo bem diferente sem dúvida vão enaltecê-lo também. Toda a vida na Terra está estreitamente interrelacionada. Temos uma química orgânica comum e uma herança evolucionária comum. Em consequência disso, nossos biólogos sofrem de uma profunda limitação. Eles estudam um único tipo de biologia, um tema isolado na música da vida. Será essa vaga e débil melodia a única voz em milhares de anos-luz? Ou haverá uma espécie de fuga cósmica, com temas e contrapontos, dissonâncias e harmonias, 1 bilhão de vozes diferentes tocando a música da vida da galáxia? Permita-me contar uma história sobre uma pequena frase da música da vida na Terra. No ano de 1185, o imperador do Japão ele era o líder nominal de um clã de samurais chamado Heike, que estava envolvido numa guerra longa e sangrenta contra outro clã samurai, os Genji. Cada clã afirmava ser o portador de um direito ancestral e superior ao trono imperial. Seu embate naval decisivo, com o imperador a bordo de um navio, ocorreu em Danora, no mar interior do Japão, em 24 de abril de 1185. Os Heike foram superados em número e em manobras de guerra. Muitos foram mortos. Os sobreviventes em grandes quantidades atiraram-se no mar e se afogaram. Asara, Eni, avó do imperador, decidiu que ela e Antoku não seriam capturados pelo inimigo. O que aconteceu em seguida é relatado em O Conto dos Heike. O imperador completou 7 anos naquele ano, mas aparentava ser muito mais velho. Era tão encantador que dele parecia emanar um brilho radiante. E seus longos cabelos negros pendiam soltos em suas costas. Com uma expressão de surpresa e ansiedade, ele perguntou a Sarah: Ni, para onde você está me levando? Ela voltou-se para o jovem soberano, as lágrimas rolando pela face, e prendeu os longos cabelos dele dentro de seu manto cinzento. Cegado pelas próprias lágrimas, o menino soberano juntou as lindas e pequeninas mãos. Virou-se primeiro para o leste, para se despedir do deus de Is, e depois para o oeste, para recitar o Nembutsu, uma prece ao Buda Amida. Asara. Ni o tomou nos braços e com as palavras nosso Capitólio fica nas profundezas do oceano, ela afinal mergulhou com ele para o fundo das ondas. Toda a frota de combate dos Heike foi destruída. Sobreviveram apenas 43 mulheres.
Todas essas damas de honra da corte imperial foram obrigadas a vender flores e a conceder outros favores aos pescadores que estavam nas proximidades da cena de batalha. Os Haiki quase desapareceram da história. Mas um grupo de damas da corte, agora na plebe, e seus filhos com os pescadores organizaram um festival para comemorar a batalha. Ele se realiza todo ano, desde então, no dia 24 de abril. Pescadores descendentes dos Haiki vestem roupas de cânhamo e chapéus pretos, e vão até o santuário de Akama, onde fica o mausoléu do imperador afogado. Lá assistem a uma peça que representa os acontecimentos que se seguiram à Batalha do Danora, no decorrer de séculos. Pessoas imaginavam que eram capazes de vislumbrar fantasmagóricos exércitos de samurais tentando em vão baldear as águas do mar, para limpá-la do sangue, da derrota e da humilhação. Dizem os pescadores que os samurais Haiki ainda vagueiam no fundo do mar interior na forma de caranguejos. Encontramos lá caranguejos com marcas curiosas nas costas, em padrões e indentações que de maneira perturbadora lembram o rosto de um samurai. Quando se pegam esses caranguejos, eles não são comidos, e sim devolvidos ao mar, em comemoração aos dolorosos fatos ocorridos em Danora. Essa lenda suscita um lindo problema. Como pode haver um rosto de samurai entalhado na carapaça de um caranguejo? Resposta, ao que parece, é que foram seres humanos que criaram o rosto. Os padrões na concha de caranguejo são herdados, mas entre os caranguejos, assim como entre as pessoas, há muitas linhas hereditárias diferentes. Suponha que por mero acaso entre os ancestrais distantes desse caranguejo surgiu um com um padrão que lembrava, ainda que de forma vaga, um rosto humano. Mesmo antes da Batalha de Danora, pode ser que os pescadores relutassem em comer esse caranguejo. Ao devolvê-lo ao mar, estavam pondo em ação um processo evolucionário. Se você for um caranguejo com uma carapaça normal, os seres humanos irão comê-lo. Sua linhagem terá poucos descendentes. Se sua carapaça tiver uma leve semelhança com o rosto, eles o jogarão de volta no mar. Você terá mais descendentes. Os caranguejos fizeram um substancial investimento visando aos padrões de suas carapaças. Com o passar das gerações, tanto de caranguejos quanto de pescadores, os caranguejos com padrões que mais se pareciam com o rosto de samurai eram os que sobreviviam prioritariamente. Até que, mais tarde, o que se produzia em suas carapaças não era só uma face humana, nem só japonesa, e sim o rosto de um feroz e carrancudo samurai. Nada disso tem a ver com o que os caranguejos querem. A seleção é imposta de fora. Quanto mais você se parece com um samurai, maiores as probabilidades de sobrevivência. No fim, haverá uma grande quantidade de caranguejos samurais. Esse processo se chama seleção artificial. No caso do caranguejo Haiki, ele foi acionado de modo mais ou menos inconsciente pelos pescadores, e com certeza sem ter sido seriamente considerado pelos caranguejos. Foram os seres humanos que deliberadamente selecionaram quais plantas e animais deveriam viver e quais deveriam morrer, durante milhares de anos. Desde a mais tenra infância estamos cercados de animais de fazenda e domésticos, frutas, árvores e vegetais. De onde vieram? Será que uma vez tinham tido uma vida livre e selvagem, e depois foram induzidos a adotar uma vida menos rigorosa na fazenda? Não, a verdade é bem outra. Eles foram, a maioria deles, escolhidos por nós. Há 10.000 anos não havia vacas leiteiras, cães de caça ou espigas de milho grandes. Quando domesticamos os ancestrais dessa planta, e desses animais às vezes eram criaturas com aspecto bem diferente do atual, passamos a controlar sua reprodução. Asseguramos-nos de que certas variedades que tinham propriedades que consideramos convenientes tivessem preferência. Quando quisemos ter um cão que nos ajudasse a cuidar de ovelhas, selecionamos raças que fossem inteligentes, obedientes e que tivessem algum talento pré-existente para guardar rebanhos. Características úteis em animais que caçam em grupo. As enormes e distendidas tetas do gado leiteiro resultam do interesse humano pelo leite e pelo queijo. Nosso milho foi sendo cruzado durante 10.000 gerações para ser mais saboroso e nutritivo do que seus mirrados ancestrais. Na verdade, ele mudou tanto que nem é capaz de se reproduzir sem a intervenção humana. A essência da seleção artificial, seja no caso de um caranguejo Haiki, de um cão, uma vaca ou uma espiga de milho, é esta: muitos traços físicos e comportamentais de plantas e animais são herdados. Eles transmitem suas características genéticas. Os seres humanos, por essa ou aquela razão, estimulam a reprodução de algumas variedades e desestimulam a de outras. A variedade selecionada como preferencial se reproduz mais tarde. Ela será abundante. A variedade selecionada como não preferencial passará a ser rara e talvez extinta. Mas se os seres humanos podem criar novas variedades de plantas e animais, a natureza não poderia fazer isso também. Esse processo se chama seleção natural.
O fato de que a vida mudou fundamentalmente ao longo dos éons fica claro a partir das alterações que fizemos nos animais e nos vegetais durante o curto período de existência do homem na Terra e das evidências encontradas em fósseis. O registro fóssil nos fala, de maneira inquestionável, de criaturas que uma vez existiram em grande número e que desapareceram por completo. 1. As espécies que se tornaram extintas na história são muito mais numerosas do que as hoje existentes. Elas são os experimentos exterminados da evolução. As mudanças genéticas induzidas pela domesticação ocorreram com muita rapidez. O coelho não foi domesticado até o início da Idade Média, foi criado por monges franceses na suposição de que os coelhinhos recém-nascidos eram capaces e, portanto, excluídos da proibição de comer carne em certos dias do calendário da Igreja. O café é do século XV, a beterraba açucareira. Do século XIX, o mink ainda está nos primeiros estágios da domesticação. Em menos de 10.000 anos, a domesticação fez aumentar o peso da lã de cada ovelha, de 1 kg de pelos ásperos a 10 ou 20 kg de um pelo uniforme e fino. Ou o volume de leite de vaca durante um período de lactação de algumas centenas para 1 milhão de centímetros cúbicos. Se a seleção artificial é capaz de produzir mudanças tão drásticas em tão curto período, do que não seria capaz a seleção natural, durante bilhões de anos? A resposta é toda a beleza e diversidade do mundo biológico. A evolução é um fato, não uma teoria. O fato de que o mecanismo da evolução é a seleção natural foi a grande descoberta associada aos nomes de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Mais de um século atrás, eles afirmaram que a natureza é prolífica, que nascem muito mais animais e plantas do que os que têm possibilidade de sobreviver, e que, portanto, o meio ambiente seleciona as variedades que são, por acaso, mais capacitadas para a sobrevivência. Mudanças repentinas nas características hereditárias são geneticamente transmitidas. Elas provêm a matéria-prima da evolução. O meio ambiente seleciona essas poucas mutações que incrementam a sobrevivência, o que resulta numa série de lentas transformações de uma forma de vida para outra, que é a origem de novas espécies. 2. As palavras de Darwin em A Origem das Espécies foram: o homem não produz, com efeito, variabilidade, e ele apenas, de maneira não intencional, expõe seres orgânicos a novas condições de vida. E depois, a natureza atua sobre essa organização e causa variabilidade. Mas o homem pode selecionar. E seleciona as variações que a natureza lhe propicia, e desse modo as acumula como quiser. Ele adapta, assim, animais e plantas para seu próprio benefício ou prazer. Pode fazer isso com método ou de forma inconsciente, preservando os indivíduos que lhe são mais úteis naquele momento, sem qualquer intenção de alterar a linhagem. Não existe nenhuma razão óbvia pela qual os princípios que atuaram com tanta eficiência na domesticação não tenham atuado na natureza. Nascem mais indivíduos do que os que têm possibilidade de sobreviver. A mais ínfima vantagem de um ser, de qualquer idade e em qualquer época, sobre aqueles com quem está competindo, ou uma melhor adaptação às condições físicas do entorno, por mais tênue que seja esse grau de melhora, pode ser o fator de desequilíbrio. T.H. Huxley, o mais efetivo defensor e popularizador do conceito de evolução no século XIX, escreveu que a publicação de Darwin e Wallace era lampejo de luz, o qual, para um homem que se tinha perdido numa noite escura, revelava de súbito uma estrada que conduz indo ou não direto para casa, de certo lhe mostra o caminho. Minha reflexão, quando pela primeira vez dominei a ideia central de A Origem das Espécies, foi que grande idiotice não ter pensado nisso. Suponho que os colegas de Colombo tenham dito a mesma coisa. Os fatos da variabilidade, da luta pela existência, da adaptação às condições reinantes são bastante evidentes. Mas nenhum de nós tinha suspeitado que a estrada que leva ao cerne da questão das espécies passa por eles. Até que Darwin e Wallace desfizeram a escuridão. Muita gente ficou escandalizada a quem ainda esteja com ambos os conceitos, o da evolução e o da seleção natural. Nossos antepassados contemplavam a elegância da vida na Terra, como as estruturas dos organismos são apropriadas para suas funções, e viam nisso a evidência de um grande projetista. O mais simples dos organismos unicelulares é uma máquina muito mais complexa do que o mais sofisticado relógio de bolso. Ainda mais que relógios de bolso não se montam sozinhos espontaneamente, nem evoluem por si mesmos em lentas etapas a partir de, digamos, seus avós relógios. Um relógio implica um fabricante de relógios. Parecia não haver um modo pelo qual átomos e moléculas pudessem de algum jeito se juntar espontaneamente para criar organismos com tão espantosa complexidade e de tão sutil funcionamento como os que adornam quaisquer das regiões da Terra. Que cada coisa viva era concebida de maneira especial, que uma espécie não se tornava outra, eram noções perfeitamente consistentes com aquilo que nossos ancestrais, com seus limitados registros históricos, conheciam sobre a vida.
A ideia de que cada organismo era meticulosamente construído pelo grande projetista dava à natureza um significado e uma ordem, e aos seres humanos uma importância que ainda reivindicamos. Um projetista é uma explicação natural, atraente e totalmente humana para o mundo biológico. Porém, como demonstraram Darwin e Wallace, há outra maneira, igualmente atraente, igualmente humana, e muito mais convincente a seleção natural, que faz com que a música da vida seja mais bela, à medida que passam os éons. A evidência dos fósseis poderia ser consistente com a ideia de um grande projetista. Talvez algumas espécies sejam destruídas quando o grande projetista fica insatisfeito com elas e tenta novos experimentos com um design aprimorado. Mas essa ideia é um pouco desconcertante. Cada planta e cada animal tem uma feitura primorosa. Um projetista de suprema competência não seria capaz de criar a variedade tensionada desde o início. O registro fóssil implica tentativa e erro, uma inaptidão para antecipar o futuro. Características inconsistentes com as de um grande projetista eficiente, mas não com as de um projetista de temperamento mais remoto e indireto. Quando eu era estudante universitário, no início da década de 1950, tive a sorte de trabalhar no laboratório de H. J. Muller, um grande geneticista, o homem que descobriu que a radiação produz mutações. E. Muller foi quem pela primeira vez me chamou a atenção para o fato de o caranguejo Hike ser um exemplo da seleção artificial. Para estudar o lado prático da genética, passei muitos meses trabalhando com mosquinhas das frutas, as Drosophila melanogaster, que significa amantes de orvalho de corpo negro. Pequenas criaturas benignas com duas assás e grandes olhos. Nós as mantínhamos em garrafas de leite de meio litro. Cruzávamos duas variedades para ver se novas formas surgiriam da recombinação dos genes parentais e de mutações naturais e induzidas. As fêmeas depositavam os ovos numa espécie de melaço que os técnicos inseriam nas garrafas. As garrafas eram tampadas e esperávamos 2 semanas até que os ovos fertilizados virassem larvas, as larvas pupas. E das pupas emergissem novas mosquinhas das frutas adultas. Um dia eu estava examinando por um microscópio binocular de baixa potência um grupo de novas Drosophila adultas recém-chegadas que havia imobilizado com um pouco de éter, ocupado em separar as diferentes variedades com uma escovinha de pelo de camelo. Para meu espanto, deparei com algo muito diferente, não uma pequena variação, como olhos vermelhos em vez de brancos, ou cerdas no pescoço em vez de um pescoço sem cerdas. Esse era outro tipo de criatura, funcionando muito bem, com asas muito mais proeminentes e uma longa e plumosa antena. O destino tinha determinado, concluí, que um exemplo de uma grande mudança evolucionária em uma única geração, exatamente o que Muller dissera que jamais poderia ocorrer, acontecesse em meu próprio laboratório. E era minha infeliz tarefa de explicar isso a ele. Com o coração pesado, bati à porta de seu gabinete. Enter, veio o grito abafado. Entrei e vi que o aposento estava escuro, exceto por uma única e pequena lâmpada que iluminava a platina do microscópio no qual ele trabalhava. Nesse ambiente sombrio, tropecei em minha explicação. Eu havia descoberto um tipo muito diferente de mosca. Tinha certeza de que ela saíra de uma das pupas no melaço. Não queria incomodar Muller, porém. Parece mais um lepidóptero do que um díptero, perguntou ele. O rosto iluminado de baixo. Eu não sabia a que estava se referindo, e ele teve de explicar: tem asas grandes, tem uma antena plumosa. Desanimado, assenti. Muller acendeu a luz do teto e sorriu com afabilidade. Era uma história antiga. Havia um tipo de mariposa que tinha se adaptado aos laboratórios genéticos de Drosophila. Não se parecia nem um pouco com uma mosquinha das frutas e não tinha nada a ver com mosquinhas das frutas. O que ela queria era o melaço das mosquinhas das frutas. No breve lapso de tempo entre os técnicos destamparem e tamparem a garrafa de leite para, por exemplo, adicionar mosquinhas das frutas, a mariposa-mãe fazia um bombardeio de mergulho, largando, de passagem, seus ovos no saboroso melaço. Eu não tinha descoberto uma macromutação. Simplesmente tinha tropeçado em outra notável adaptação na natureza, produto de micromutação e seleção natural. Os segredos da evolução são a morte e o tempo, a morte e enorme número de formas de vida que se adaptaram de maneira imperfeita ao meio ambiente, e tempo para uma longa sucessão de pequenas mutações que por acaso tiveram sucesso na adaptação. Tempo para a lenta acumulação de modelos de mutações favoráveis. Parte da resistência às ideias de Darwin e Wallace deriva de nossa dificuldade em imaginar a passagem de milênios, ainda mais quando se trata de éons, o que significam 70 milhões de anos para seres que só vivem uma milionésima parte desse tempo. Somos como borboletas que pariam no ar durante um dia e pensam que isso é para sempre. O que aconteceu aqui na Terra pode ser mais ou menos típico da evolução da vida em muitos mundos, mas em certos detalhes, como a química das proteínas ou a neurologia dos cérebros. A história da vida na Terra talvez seja única em toda a Via Láctea.
A Terra foi produto da condensação de gás e poeira interestelar há cerca de 4,6 bilhões de anos. Sabemos de registros fósseis que a origem da vida se deu pouco depois disso, talvez 4 bilhões de anos atrás, nos lagos e oceanos da primitiva Terra. As primeiras coisas vivas não foram tão complexas quanto organismos unicelulares, que já são formas de vida altamente sofisticadas. As primeiras manifestações foram muito mais modestas. Naqueles dias primordiais, relâmpagos e a luz ultravioleta do Sol estavam quebrando moléculas simples ricas em hidrogênio da atmosfera primitiva, e os fragmentos se recombinavam de maneira espontânea em moléculas cada vez mais complexas. Os produtos dessa química primordial se dissolviam nos oceanos, formando uma espécie de sopa orgânica cuja complexidade foi aumentando de forma gradual. Até que um dia, talvez por acaso, apareceu uma molécula capaz de fazer cópias rudimentares de si mesma, usando como blocos de construção outras moléculas da sopa. Voltaremos a esse assunto mais tarde. Esse foi o ancestral mais antigo do ácido desoxirribonucleico, o DNA, molécula mestra da vida na Terra. Ela tem o formato de uma escada retorcida em forma de hélice, os degraus disponíveis em 4 diferentes partes moleculares, que constituem as 4 letras do código genético. Esses degraus, chamados nucleotídeos, sinalizam as instruções hereditárias para a formação de um dado organismo. Cada forma de vida na Terra tem um conjunto diferente de instruções, expressas essencialmente na mesma linguagem. O motivo pelo qual os organismos são diferentes é a diferença nas instruções de seu ácido nucleico. Uma mutação é uma mudança num nucleotídeo, que é copiada na próxima geração, com transmissão integral das características genéticas dos reprodutores breed-true. Como as mutações são mudanças randômicas de nucleotídeos, a maioria delas é danosa ou letal, pois o código produz enzimas não funcionais. É longa a espera até que uma mutação acerte e faça um organismo funcionar melhor. E mesmo sendo um acontecimento improvável, uma pequena mutação benéfica num nucleotídeo que tem de lado a lado 1/10 milionésimo de centímetro faz a evolução avançar. 4 bilhões de anos atrás, a Terra era um jardim do Éden em nível molecular. Ainda não havia predadores. Algumas moléculas se reproduziam de forma ineficiente, competiam por blocos de construção e deixavam cópias rudimentares de si mesmas. Com a reprodução, a mutação e a eliminação seletiva das variedades menos eficientes, a evolução estava a caminho, mesmo em nível molecular. À medida que o tempo passava, as moléculas se reproduziam melhor. Moléculas com funções especializadas às vezes se juntavam, criando uma espécie de coletivo molecular à primeira célula. Células de plantas têm, hoje, minúsculas fábricas celulares chamadas cloroplastos, que se encarregam da fotossíntese e a conversão de luz solar, água e dióxido de carbono em carboidratos e oxigênio. As células contidas numa gota de sangue contêm diferentes tipos de fábrica molecular, a mitocondria, que combina o alimento como o oxigênio para extrair energia útil. Essas fábricas existem hoje nas moléculas de plantas e animais, mas podem ter sido um dia células de vida livre. 3 bilhões de anos atrás, certo número de plantas unicelulares se havia juntado, talvez porque uma mutação tivesse impedido que uma célula se separasse após ter se dividido em duas. Os primeiros organismos multicelulares tinham evoluído. Cada célula de seu corpo é um tipo de comuna, com partes que uma vez haviam sido livres, tendo se juntado para o bem comum. E você é feito de 100 trilhões de células. Somos, cada um de nós, uma multidão. O sexo parece ter sido inventado cerca de 2 bilhões de anos atrás. Antes disso, novas variedades de indivíduos só poderiam surgir da acumulação de mutações aleatórias, a seleção de mudanças nas instruções genéticas, letra por letra. A evolução deve ter sido desesperadoramente lenta. Com a invenção do sexo, 2 organismos podiam trocar entre si parágrafos, páginas e livros inteiros de seu código de DNA, produzindo novas variedades prontas para o crivo da seleção. Organismos são selecionados para se engajarem no sexo. Os que não acham isso interessante, rapidamente são extintos. E isso vale não apenas para micróbios de 2 bilhões de anos atrás. Nós, seres humanos, também demonstramos hoje ter uma palpável dedicação a trocas de segmentos de DNA. Há 1 bilhão de anos, plantas trabalhando em cooperação tinham realizado uma assombrosa mudança no meio ambiente da Terra. Plantas verdes geram moléculas de oxigênio. Como os oceanos estavam então cheios de plantas verdes simples, o oxigênio estava se tornando um componente importante da atmosfera terrestre, alterando de maneira irreversível seu caráter original de ser rica em hidrogênio, e dando um fim à época da história da Terra, na qual o material para a vida consistia em processos não biológicos. Mas o oxigênio tende a fazer com que moléculas orgânicas se fragmentem em pedaços. Apesar de nosso apego a ele,
O oxigênio é na verdade um veneno para a matéria orgânica não protegida. A transição para uma atmosfera oxidante suscitou uma crise suprema na história da vida. E uma grande quantidade de organismos, incapazes de lidar com o oxigênio, pereceu. Umas poucas formas primitivas, como os bacilos do botulismo e do tétano, só conseguiram sobreviver, mesmo hoje, em ambientes livres de oxigênio. Em termos químicos, o nitrogênio que existe na atmosfera da Terra é muito mais inerte, e portanto mais benigno que o oxigênio. Mas sua sustentação também é biológica. Assim, 99% da atmosfera terrestre é de origem biológica. O céu é feito de vida. Na maior parte dos 4 bilhões de anos decorridos desde a origem da vida, os organismos dominantes eram algas azulas verdeadas microscópicas que cobriam e preenchiam os oceanos. Depois, há cerca de 600 milhões de anos, o dominante monopólio das algas foi rompido e ocorreu uma enorme proliferação de novas formas de vida, num evento chamado Explosão Cambriana. A vida tinha surgido quase de imediato após a origem da Terra, o que sugere que ela pode ser um processo químico inevitável num planeta com as características do nosso. Mas a vida não evoluiu muito além das algas azulas verdeadas durante 3 bilhões de anos, o que sugere que a evolução até grandes formas de vida com órgãos especializados são eventos raros, até mesmo mais raros do que o próprio surgimento da vida. Talvez existam muitos outros planetas nos quais hoje haja micróbios em abundância, mas não grandes animais e vegetais. Logo após a explosão cambriana, os oceanos fervilhavam com muitas formas diferentes de vida. Há 500 milhões de anos havia vastas multidões de trilobitas, animais lindamente estruturados, um pouco parecidos com grandes insetos. Alguns caçavam em grupo no solo do oceano. Eles tinham cristais acumulados nos olhos, o que lhes permitia detectar luz polarizada. Mas hoje em dia não há trilobitas vivos, eles não existem há 200 milhões de anos. A Terra era habitada por plantas e animais dos quais hoje não resta um único traço de vida. E é claro, cada espécie hoje existente no planeta uma vez não existiu. Nas rochas antigas não há nenhum indício da existência de animais parecidos conosco. Espécies surgem, permanecem por um período mais ou menos breve e depois saem de cena. Antes da explosão cambriana parece que as espécies se sucediam umas às outras bem devagar. Essa impressão, em parte, se deve talvez ao fato de que nosso nível de informação declina rápido quanto mais longe vasculhamos no passado. Na história primeval de nosso planeta, poucos organismos tinham partes duras, e seres moles deixam poucos resíduos fósseis. Porém, em parte esse ritmo moroso no surgimento de formas dramaticamente novas antes da explosão cambriana é real. A minuciosa evolução da estrutura e da bioquímica celular não se reflete de imediato nas formas externas reveladas nos registros fósseis. Após a explosão cambriana, novas e primorosas adaptações seguirão-se uma à outra com uma velocidade, em termos comparativos, de tirar o fôlego. Numa rápida sucessão, apareceram os primeiros peixes e os primeiros vertebrados plantas, que antes estavam restritas aos oceanos. Começaram a colonizar a terra firme, desenvolverão-se os primeiros insetos e seus descendentes tornarão-se os pioneiros da colonização da terra por animais. Insetos alados surgiram junto com os anfíbios, criaturas parecidas com os dipnoicos peixes com pulmões. Aptas a sobreviver tanto em terra quanto na água surgiram as primeiras árvores, e os primeiros répteis dinossauros evoluíram, surgiram os mamíferos, e depois das primeiras aves apareceram as primeiras flores. Os dinossauros foram extintos, surgiram os primeiros cetáceos, ancestrais de golfinhos e baleias, e no mesmo período os primatas ancestrais dos macacos, dos hominoides e dos humanos. Menos de 10 milhões de anos atrás, evoluíram as primeiras criaturas mais parecidas com o homem, acompanhadas de um espetacular aumento no tamanho do cérebro. E então, há apenas alguns milhões de anos surgiu o primeiro ser humano de verdade. Os seres humanos cresceram em florestas, temos uma afinidade natural com elas. Como é bela uma árvore que se projeta em direção ao céu. Suas folhas escolhem a luz solar para processar a fotossíntese. Assim as árvores competem entre si lançando sombra sobre suas vizinhas. Se olhar com atenção, com frequência você verá duas árvores se empurrando e deslocando com lânguida graça. Árvores são grandes e belas máquinas energizadas pela luz solar, que absorvem água do solo e dióxido de carbono do ar, e convertem essas substâncias em alimento para seu e nosso uso. A planta usa os carboidratos que fabrica como fonte de energia para realizar seus negócios, suas plantizes, e nós, animais, que em última análise somos parasitas das plantas, e roubamos os carboidratos, para que possamos realizar nossas humanas. Ao comer as plantas estamos combinando os carboidratos com o oxigênio dissolvido em nosso sangue, resultado de nossa propensão a inalar ar, e com isso obter a energia que nos impulsiona. No processo, exalamos dióxido de carbono, que as plantas então reciclam para produzir mais carboidratos.
Que maravilhoso arranjo cooperativo, plantas e animais, cada um inalando as exalações do outro, uma espécie de ressuscitação boca a boca em âmbito planetário. Todo esse elegante ciclo energizado por uma estrela que está a uma distância de 150 milhões de quilômetros. Há dezenas de bilhões de tipos conhecidos de moléculas orgânicas. No entanto, apenas 50 delas são usadas nas atividades essenciais da vida. Os mesmos padrões são empregados repetidas vezes, conservadoramente, engenhosamente, para funções diferentes. E bem no coração da vida na Terra, as proteínas que controlam a química celular e os ácidos nucleicos que conduzem as instruções hereditárias. Descobrimos que essas moléculas são em essência iguais em todas as plantas e todos os animais. Um carvalho e eu somos feitos do mesmo material. Se voltarmos no tempo longe o bastante, veremos que temos o mesmo ancestral. Uma célula viva é um regime tão complexo e tão belo quanto o reino das galáxias e das estrelas. A elaborada maquinaria da célula tem evoluído de maneira meticulosa por mais de 4 bilhões de anos. Fragmentos de alimentos são transfigurados em maquinaria celular. O glóbulo branco sanguíneo de hoje é o creme de espinafre de ontem. Como é que as células fazem isso? Dentro delas há uma arquitetura labiríntica e sutil que mantém sua própria estrutura, transforma moléculas, armazena energia e as prepara para a autorreplicação. Se pudéssemos entrar numa célula, muitas das partículas moleculares que veríamos seriam moléculas de proteínas, algumas em frenética atividade, outras apenas à espera. As proteínas mais importantes são as enzimas, moléculas que controlam as reações químicas da célula. Enzimas são como operários numa linha de montagem, cada uma delas especializada em uma tarefa molecular específica. O passo 4, digamos, na construção do nucleotídeo fosfato de guanosina, ou passo 11, no desmonte de uma molécula de açúcar para dela extrair energia, moeda que paga pela realização de outras tarefas moleculares. Mas não são as enzimas que conduzem o espetáculo. Elas recebem suas instruções e, de fato, elas mesmas são construídas nas ordens enviadas por quem está no comando. As moléculas pátruas são os ácidos nucleicos. Eles vivem sequestrados numa cidade proibida no interior mais profundo, o núcleo da célula. Se mergulhássemos através de um poro para o interior do núcleo da célula, encontraríamos algo parecido com uma explosão numa fábrica de espaguete. Uma multidão desordenada de espirais e fios que constituem os dois tipos de ácido nucleico, o DNA, que sabe o que fazer, e o RNA, que transmite as instruções emitidas pelo DNA para o resto da célula. Essas são as melhores coisas que uma evolução de 4 bilhões de anos conseguiu produzir, contendo todo o complemento de informação sobre como criar uma célula, uma árvore ou uma obra humana. A quantidade de informação num DNA humano, se fosse escrita numa língua qualquer, ocuparia 100 tomos grossos. Além disso, as moléculas de DNA, com raríssimas exceções, sabem como fazer cópias idênticas de si mesmas. Elas sabem extraordinariamente muito. O DNA é uma hélice dupla, os dois filamentos entrelaçados parecendo uma escada em espiral. É a sequência ou ordenamento dos nucleotídeos ao longo de qualquer dos filamentos que constitui a linguagem da vida. Durante a reprodução, as hélices se separam, com a ajuda de uma proteína especial de desenrolamento, cada uma sintetizando uma cópia idêntica da outra a partir de blocos de construção dos nucleotídeos, flutuando, ali perto, no líquido viscoso do núcleo da célula. Uma vez começado o desenrolamento, uma enzima notável chamada polimerase do DNA ajuda a assegurar que a cópia funcione de maneira quase perfeita. Se um erro é cometido, há enzimas que eliminam o erro e substituem o nucleotídeo errado pelo certo. Essas enzimas são máquinas moleculares com tremendos poderes. Além de fazer cópias exatas de si mesmas, e é nisso que consiste a hereditariedade, o DNA nuclear dirige as atividades da célula, e é nisso que consiste o metabolismo, sintetizando outro ácido nucleico, chamado RNA mensageiro, cada um dos quais passa para as regiões extranucleares, e lá controla a construção, no tempo certo, no lugar certo, de uma enzima. Quando termina tudo isso, foi produzida uma molécula de enzima, que depois irá ordenar um aspecto específico da química celular. O DNA humano é uma escada com 1 bilhão de nucleotídeos ao longo dela. A maioria das combinações possíveis de nucleotídeos é absurda.